E finalmente tivemos o tão esperado SnyderCon. É óbvio que eu não poderia deixar de falar aqui sobre essa conferência, né? Esse evento que aconteceu nesse último final de semana. E eu tô meio decepcionado. Meu nome é Andrei e eu cansei de ser nego. Bom, todo mundo sabe o quão representativo é todo esse lance do Snyder pra mim dentro da DC, o quanto eu gosto do diretor, do Zack Snyder, né? Quem me conhece sabe que eu não preciso ficar gastando tempo falando aqui. O quanto eu batalhei para que a gente tivesse o tão desejado Snyder Cut, o quanto sou realizado pela internet conseguir fazer algo bom, que foi finalmente sair essa versão lá em 2021. E assim como muitos fãs, eu queria ter a continuidade desse universo, é claro. Fiquei na expectativa de ser vendido os direitos para Netflix, como o James Gunn falou até que poderia ser uma boa ideia. Mas depois do Snyder Con desse último final de semana, talvez eu acho que seja melhor a gente deixar do jeito como tá, deixar o Snyder descansando, a gente aproveitar o que foi feito e abraçar o que vai vir, sabe? Ainda quero muito uma continuação, talvez em quadrinho, em mídia alternativa, sei lá. Só que o que é ruim é porque assim, a Warner não dá um fim por escrito, né? Eles tentam camuflar, mas ainda utilizam os personagens do Snyder. E talvez eles tenham isso até como uma muleta, porque eles viram quão positivo foi o Snyder Cut. E eles deixam isso de backup caso dê errado o que eles estão planejando, eles consigam reutilizar o que foi apresentado. Só que o problema é que os atores vão ficando velhos, né? Então, tipo, daqui 5 anos o Ben Affleck não vai mais conseguir fazer o Batman que ele faria agora. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser esse novo universo que será apresentado a partir do filme do Flash, né? Praticamente ele vai rebootar todo esse universo. A gente vai ver o que fica de verdade e o que não fica, porque o Shazam ainda ninguém sabe se ele continua, se ele não continua. A Gal Gadot aparece no Shazam, então a gente não sabe se ela tá ou não tá. O Aquaman, né, o Momoa por enquanto é o único que a gente tem certeza que fica aí por mais uns 2 filmes, o que sai nesse final de ano e o terceiro Aquaman, então ele deve estar presente aí dentro do universo do James Gunn. Mas o que foi falado, né, dentro desse da Snyder Con? O Snyder tinha um plano de fazer meio que os kryptonianos fossem os bebês gigantes de Prometheus. Então, tipo, toda a base dos deuses e terrestre seriam kryptonianos. Daí os meta-humanos, eles teriam parte de kryptoniano dentro deles, por isso que eles têm esse poder. É interessante por um lado, porque você daria meio que uma justificativa pelo qual eles conseguissem despertar esse poder dentro deles, né? Você fala, eu tenho. É aquilo, é uma questão do mais pautado para a realidade. Eu tenho um gene adormecido de kryptoniano dentro de mim, me acontece um estalo ou alguma coisa, eu tomo um choque, eu tomo alguma coisa que faz com que esse gene desperte e eu libere esse poder dentro de mim. Por um lado é legal, tá? Você consegue justificar as coisas por esse ponto, mas a contraponto você vai ter uma hateada gigante de uma galera que não vai querer aceitar isso e com toda a razão, porque até onde eu sei a gente nunca viu isso presente em nada, seria literalmente da cabeça do Snyder, que é um dos conflitos que a galera tem, né? Muita gente tem esse problema, esse conflito, justamente porque assim, o Snyder criou muita coisa dentro desse universo que ele queria, da cabeça dele, para justificar algumas coisas, né? Então, você até consegue entender que você tem um Superman que de início ele não representa a questão da esperança, que é algo que realmente vai ser construído, que foi o que a gente viu em Man of Steel. Em Man of Steel ele é um cara totalmente leigo das coisas, ele tá aprendendo. Ele não teve toda essa bagagem da importância que é
e que ele vai ter dentro do planeta Terra. Quando a gente tem um Batman vs Superman, a gente já tem um Batman que tá nesse mundo há muito tempo e um Superman de 2 anos só sendo Superman. Que é outra coisa que a galera também não entende muito bem, que é justamente isso. A gente tem um Superman muito novo como herói e um Batman muito velho como Batman, né? Então a gente tem essa geração de conflito que quando os dois se encontram, o pessoal ficou meio com o pé atrás, não entendeu direito, acabou não gostando. E justamente porque o Superman é muito novo, fala, não justifica, não sei o que, mas isso é bem amarrado, principalmente quando a gente tem a versão estendida, tá? Eu recomendo muito assistir a versão estendida. Sim, é um grande problema não ter ido pro cinema, porque a grande maioria das pessoas não vão assistir a versão estendida, e isso é compreensível, eu entendo. Eu também, se eu não gostasse tanto, eu não iria atrás da versão estendida, eu teria a versão do cinema, que sim, particularmente eu gostei, mas eu acho que essa versão estendida dá um plus essencial para melhorar o que foi apresentado no Batman vs Superman. Daí nós temos toda a questão da Liga da Justiça, do Joss Whedon, que fez aquela catástrofe. Eu lembro, eu não vou ser hipócrita, e não lembro que quando eu assisti a primeira vez no cinema, no calar, assim, eu gostei, achei legal. E conforme foi passando o tempo, eu comecei a enxergar os problemas naquela Liga da Justiça. E não tô falando nem questão de problemas de produção, mas problemas no filme em si. E querendo ou não, o Snyder fica marcado porque o nome dele aparece naquele filme, que é muito aquém do que poderia ter sido e que nós vimos anos depois quando saiu o Snyder Cut. Então, né, a gente teve aquele filme, já mostrava como a Warner tava batendo cabeça lá dentro da casa de ideias deles. E depois de muita batalha, muita hashtag, a gente falou, não, a gente precisa dessa versão do Snyder, porque é a versão definitiva. Daí nós ganhamos essa versão definitiva, que na verdade não é definitiva, porque a gente sabe que muita coisa ali ainda não era tudo que ele queria colocar pra fora. A Liga da Justiça a priori seriam 2 filmes, e depois ele falou que ele queria fazer 3, só que falaram pra fazer só 2. Daí ele teve que encurtar as coisas. A gente tem aquele final em aberto que realmente acendeu muito a expectativa de quando a gente termina aquele filme. Fala, caraca, se der certo, se a gente conseguir movimentar esse filme, vamos conseguir ter uma continuação disso. E infelizmente, eu acho muito impossível que a gente tenha. Esse ano foi usado um marketing ferrenho, né? Desde o mês passado, antes de começar a SnyderCon, dele pondo fotos de bastidores, utilizando de pedaços ali, de voz dos personagens, para poder para poder promover esse evento dele, que daí na verdade foi apresentação, foi sexta, sábado e domingo. Foram apresentações de Man of Steel, Batman vs Superman e do Snyder Cut da versão IMAX no cinema. Infelizmente isso não veio para o Brasil, ficou apenas lá nos Estados Unidos. E logo após as sessões teriam um bate-papo, onde ele ia falar um pouco mais sobre os segredos de produção, sobre a ideia que ele tinha. E é isso, né? O que mais chamou a atenção nesses 3 dias foram exatamente as questões das Amazonas, que ele queria que fosse uma parte kryptoniana, daí ele falou que ia expandir mais para a questão kryptoniana, e também que ele falou da justificativa do Coringa e do Batman se aliar ali no pesadelo, né? Mas isso já era notório. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? A gente já tem esse negócio aí faz tempo, principalmente no Alien vs Predador, que foi a primeira vez que eu ouvi isso. Talvez eu possa ter ouvido antes, mas a minha primeira vez foi ali. Então, eu acho que a gente precisa deixar o Snyder descansar um pouco da DC, tá? Eu sei que a batalha ainda não terminou, a batalha ainda continua, a gente ainda quer o Snyderverse. Eu acho muito difícil mesmo que aconteça, mas a gente também achou que era difícil acontecer o Snyder Cut e ele aconteceu. Então, ao mesmo tempo que eu meio que jogo
a toalha, eu quero continuar lutando por tudo isso que aconteceu, mesmo achando que dificilmente a gente terá uma continuação em cinema. Talvez a gente tenha quadrinhos, algumas coisas assim, animação, que seria legal também. E não deixa de ser mais dinheiro para Warner, então não vejo problema nisso. Foram produções muito conturbadas, né? Eu acho que sim, a gente. Talvez quando a Warner ficou com medo do que estava sendo apresentado, porque não era colorido e bonitinho, porque o Snyder tem essa pegada mais escura, mais dark, mais palpável. A Warner ficou com medo porque eles queriam algo mais Marvel quando eles apresentaram todo o universo. Eu entendo que sim, foi iniciou da forma errada. A gente começou com Man of Steel, depois no Batman vs Superman. Eu entendo que as coisas levariam tempo para ser desenvolvidas e algumas coisas explicadas. Só que assim, é que a tolerância hoje, porque o pessoal com hoje nem tanto com a Marvel, né? Mas antigamente quando tava saindo os filmes da DC, a Marvel tava entregando as coisas mais redondas, porque elas já tinham anos de produção. E quando as coisas não estavam tão redondas, a gente sabia que um ou dois filmes depois iam dar explicação para aquilo. Ou coisas que a gente nem pensou em cogitar, que tava ali, eles se preocuparam em dar uma continuação, uma explicação. E a Warner não deu tempo de trabalho, essa é verdade, a gente sabe. Tinha um calendário totalmente apresentado, se eu não me engano, até ano que vem, até 2025, com a Tropa dos Lanternas. Ficou muito nessa questão de briga, porque Batman vs Superman não atingiu. Foi um filme bom, foi um filme que teve bilheteria, só que assim, pro nível de Batman vs Batman e Superman, quando você bota os dois para se enfrentar, a bilheteria foi muito aquém do que era esperado. Isso é outra coisa que eu entendo também. Uh, mas é isso. Eu ainda continuo na luta pelo Snyderverse, nunca desistirei. Mas eu acho que é um momento da gente focar em outras produções do Snyder, como Army of the Death, que foi maravilhoso, o filme posterior também dos Ladrões, que tem a produção dele, mas ele não dirige, que também é muito bom. Esse ano temos Rebel Moon, eu esperava que ele fosse falar alguma coisa do filme, mas ele não falou nada, que é um filme que eu tô bem ansioso para assistir também. E é isso, cara, eu acho que a gente tentar seguir em frente, desistir um pouco do Snyderverse, deixar o Snyderverse aí do jeito que está por enquanto. É a melhor coisa pra gente não ficar se iludindo, porque eu me iludi demais durante esse um mês. Eu acreditava muito que fosse apresentar alguma coisa nova e infelizmente não foi apresentado. Não cansaremos de pedir nosso Snyderverse, mas eu acho que é melhor a gente deixar descansar mesmo. Vamos assistir o Flash, vamos ver o que o James Gunn preparou pra DC. Eu espero que dê muito certo. Eu espero muito ver a DC consolidada naquilo que eles querem, né? Agora com o estúdio separado, que eles consigam renovar esse âmbito de filme de herói que a gente perdeu nos últimos anos. Esse ano mesmo eu não fui assistir nessa Homem-Formiga, eu vou esperar agora dia 17 de maio sair na Disney Plus, daí eu vou assistir, faço um vídeo aqui pra vocês, mas eu não fui no cinema assistir. Guardiões da Galáxia, tô pensando muito se eu vou no cinema ou não assistir, mas o Flash é certeza que eu vou, porque o Flash me reacendeu um quesinho que eu não tinha há muito tempo, até porque tem um Ben Affleck, talvez seja a última vez que a gente veja o Ben Affleck como o Batman, então isso é um dos motivos também pelo qual eu quero ir assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, foi um vídeo bem longo, e qualquer coisa deixa aí nos comentários, não esqueça de curtir, de se inscrever, de debater. Sempre que vocês quiserem falar alguma coisa de Snyder, estarei à disposição a falar sobre Snyder. E é isso. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aí o que vocês acham disso. E até a próxima. Falou! Why didn't you tell me about Snyder before?